Aula 12. Hoje a gente vai falar sobre indexação de arrays. Vamos ver tudo como achar valores dentro de um array, seja ele unidimensional, seja ele bidimensional. Bora lá. Então os arrays, eles podem ser unidimensionais ou bidimensionais. Um array unidimensional ele vai se parecer com isso aqui, exatamente como uma lista, como uma tupla, e você já sabe ver se esse array ele é unidimensional ou bidimensional. Lembra que eu mencionei na aula passada que os unidimensionais eles têm um colchete no começo e um colchete no final, e os bidimensionais têm dois colchetes no começo e dois colchetes no final. Legal. Então, para eu achar um valor aqui no array unidimensional, mais uma vez, como uma lista, como uma tupla, ele vai ter apenas um índice. Ele tem uma dimensão, ele vai ter um índice. E os índices dele, 0, 1, 2, 3 e 4. Já o array bidimensional, ele vai ser como uma matriz. Ele vai se parecer com isso daqui. E aí, ele não vai ter apenas um índice. Ele é bidimensional, ele vai ter dois índices. Ele vai ter um índice para a linha e um índice para a coluna. Ficou mais claro para vocês agora o que é unidimensional e o que é bidimensional? Unidimensional é o convencional ali, eu tenho uma sequência de valores e os seus índices. No bidimensional eu vou ter uma linha e uma coluna. E aí, se eu quiser achar, por exemplo, o valor 40 do unidimensional, vamos supor que esse array ele se chama ARR. Então o que eu faço? Menção ao nome do array, né? ARR, e qual posição que eu quero que ele me retorne. A posição 3, ele vai me retornar o valor 40. Só aí vocês já estão craque, eu acho, né? A gente viu isso em lista, viu isso em tupla. Agora, se eu quiser, por exemplo, esse valor 50, e ele é um array bidimensional, então eu tenho que especificar qual é a linha e qual é a coluna que eu quero. Vamos supor que ele também se chama ARR. E aí, olha só, eu vou ter que pedir desse array, eu quero determinada linha e determinada coluna. Qual é a linha dele? Linha 1. Qual é a coluna? Coluna 1 também. Então, ARR 1, 1 e ele me retorna 50. Vamos para o Python e fazer vários exemplos que eu vou dificultar um pouquinho isso aí para vocês ficarem bem craques mesmo. Até lá. Então, vamos começar aqui criando um array. Primeiro, eu vou criar um array unidimensional. O que eu tenho que fazer primeiro de tudo? Importar o NumPy. E aí, eu vou criar um array. ARR vai ser igual. Eu vou criar a partir do método arrange, que é no intervalo de. Então, np.arrange, e eu vou colocar de 1 até 11 com o tipo int. Olha só, o nosso array está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá, então indexação de arrays unidimensionais. Legal, isso aqui vai ser mais fácil para vocês que acompanharam as aulas, porque isso aqui vai ficando mais automático cada vez que a gente faz. Então, o nome do meu array é ARR e eu quero o valor 5. Em qual posição, em qual índice está o valor 5? E aí eu coloco aqui dentro desse colchete. Ele está no 0, 1, 2, 3, 4, na posição 4. E ele vai me retornar o 5. Também posso pegar o intervalo do array. E aí eu coloco dois pontos, né? À esquerda dos dois pontos, em qual índice eu quero que ele comece, e à direita dos dois pontos, em qual índice eu quero que ele termine. Lembrando que, vocês lembram da aula de lista, se eu especifico o que está à direita, esse último valor ele não entra. É sempre um índice a menos. Lembra disso? Ó? Se eu quero pegar os valores 3, 4 e 5. Então, o 3 ele está no índice 2 e o 5 ele está no índice 4. Mas se eu fizer assim, ele não vai retornar o 5. Ele vai retornar 3 e 4. Se eu quiser o 5, eu quero que ele comece no 2
e vai até o índice 5. E aí ele vai me retornar 3, 4 e 5. Aqui também vale eu não especificar nada. Se eu não especifico nada, lembra daquilo que eu falei para vocês lá no começo? Se eu não especifico nada aqui à esquerda dos 2 pontos, quer dizer que eu quero tudo do começo até o índice 5, por exemplo. Olha só, eu quero tudo do começo até o índice 5. Ele pegou tudo, 1, 2, 3, 4, 5, que é o índice 4, que é sempre menos 1. E se eu não especifico o que está aqui à direita dos 2 pontos, quer dizer que eu quero até o final, do índice que eu determinei até o final. Olha lá, eu quero que ele faça do índice 3 até o final do array. Então ele vai começar no 0, 1, 2, 3, ele vai começar no 4 e vai até o final do array. Eu não especifiquei nenhum número à direita, então ele vai realmente até o final. Se eu não coloco nada, quer dizer que eu quero tudo da esquerda até o final, ele vai retornar o array inteiro. Legal? A gente passa um pouquinho mais rápido sobre essa indexação, né, simples, porque a gente já falou sobre isso e aí vocês já devem estar bem craques e entendendo legal. Agora vamos falar sobre a indexação de arrays bidimensionais. Para isso eu vou criar um array bidimensional aqui, chamado de arr2, e aí eu vou criar através do método rangeInt. Vocês lembram de como a gente cria, né, com rangeInt? Eu quero que os valores vão de 10 até 50 com um tamanho 3, opa, passo uma tupla 3 por 3. Se eu chamar esse R2, olha, o tamanho dele é o que? 3 linhas por 3 colunas. E os valores aqui dentro, eles vão estar sempre entre 10 e 50. Números aleatórios, então provavelmente os números que estão aí no seu não vão ser os mesmos do meu. Olha só, se eu rodar de novo, ele já mudou. E se eu rodar de novo, ele muda de novo. Então, são números aleatórios. E aí, lembra que eu falei para você, mas como é que eu sei que isso aqui é um array bidimensional? Eu tenho 2 colchetes aqui e 2 colchetes aqui. Então, ele é um array bidimensional. Quer dizer que ele tem 2 índices. Um índice para suas linhas e um índice para suas colunas. Então, vamos supor que aqui eu quero esse valor do meio. Esse aqui, ó, no meu caso aqui é 41. Eu quero esse valor. Eu vou chamar array2. Então, do array2 eu quero essa linha e essa coluna. Qual linha? Linha são esses valores. Colunas, não adiantou fazer isso, né? Bom, linhas são os valores um embaixo do outro. As colunas são os valores na vertical. Então, em que linha que ele está? Começa no 0, 1, então está na linha 1. E qual coluna que ele está? 0, 1. Mesma forma do exemplo que a gente fez lá no slide. Ele vai me retornar 41. Eu vou pegar um outro exemplo. Se eu quiser esse último número aqui, ó, 35. Do array2, eu quero essa linha e essa coluna. Qual linha que eu quero? É a última linha, é a linha do meio, então é 0, 1. E é a última coluna, 2. 0, 1, 2. Ele retorna o 35. Legal? Então percebam que é basicamente assim, ó. O array2, qual é a linha que eu quero, qual é a coluna que eu quero. Eu também posso pegar mais do que um valor desse array, uma fatia dele. Olha só, eu quero esses 2 valores aqui, ó, 45 e 43. Como que eu posso fazer para pegar eles? Bom, não é linha e coluna? Legal. Então, qual linha que ele está? Está na linha 2, que é a última. 0, 1, 2. E a coluna? A coluna, eu quero a coluna 0 e a coluna 1.
E da mesma forma que a gente faz o fatiamento lá em cima, eu vou fazer o fatiamento aqui. Eu tenho que colocar 2 pontos. Eu quero que vá do 0 até o 2. Por que o 2? Porque o 2 não entra. Então ele vai até o 1. E ele vai me retornar 45 e 43. Legal? Você entendeu isso? Para eu mostrar mais um exemplo para vocês, eu vou criar um novo array. Maior para ficar mais fácil. Eu vou também usar o NumPy, random int. Eu quero que ele vá de 1 até 101 e tenha um tamanho igual a 10 por 10. Aqui está o nosso array 3. Eu posso então chamar um valor especificando aqui em um colchete uma linha e em outro colchete uma coluna. Isso aqui vocês já sabem. Mas existe um outro jeito de eu chamar. Eu simplesmente abro um colchete e escrevo aqui, ó, linha, vírgula, coluna. Vamos supor aqui que eu quero esse valor, vou pegar qualquer valor aqui, ó, no meu caso esse 96. Ele está na linha 0, 1, 2, linha 3 e ele está na coluna 0, 1, 2, 3 também. Então, eu quero que ele, linha 3, coluna 3. Ele veio aqui, o 96. E se eu quiser pegar uma fatia inteira completa desse data frame, por exemplo, eu quero isso, isso e isso. Então, eu quero os valores 13, 3, ó, 13, 3, 37, 99, 20, 99 de novo e 65, 2 e 46. São os valores desse canto superior aqui, ó, que eu estou destacando. Esses e esses. Olha só como que eu vou fazer isso. Eu vou pedir aqui um array 3. Aqui eu tenho que colocar linha, vírgula, coluna. Legal? Quais linhas eu quero? A linha 0, 1 e 2. Então, eu quero da linha 0 até a 2, então eu tenho que colocar da 0 até a 3. E quais colunas eu quero? Da coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o final. Quando eu quero até o final, eu simplesmente coloco os 2 pontos. Olha os valores que ele me retornou, exatamente os mesmos valores daqui. Só que para ficar mais fácil e mais intuitivo para vocês, eu vou mostrar como fazer isso passo a passo. Agora, eu quero esses valores aqui, ó. 99, 652, 95, 59, 40. Legal? Ó. 99, 652. Opa, já perdi ali. 95, 56. Opa, 95, 59, 40. Eu quero esses valores. Ó, vocês vão ver como vai ficar fácil se a gente fizer dessa maneira. Eu quero esses valores. Eu vou lá e vou perguntar aqui quais colunas que eles estão e quais linhas que eles estão. Em quais colunas esses valores estão? Começa nessa coluna aqui, 99, 65 e 2. Que coluna é essa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero a coluna 6, 7 e 8. Então, quais colunas eu quero? 6, 7 e 8. E quais linhas eu quero? Eu quero a linha 0, 1, linha 2 e linha 3. Então, eu quero a linha 2 e linha 3. Então, eu vou falar aqui do meu array 3. Eu quero linha, mais uma vez, e coluna. Quais linhas eu quero? 2 e 3. Então, eu tenho que colocar que eu quero da 2 até a 4, porque o último número não conta.
E quais colunas eu quero? 6, 7 e 8. Então eu quero da 6 até a 9. Ele retornou exatamente os mesmos valores daqui. Ficou mais fácil, mais simples de entender? Última coisa que eu quero passar para vocês é que eu posso passar aqui dentro também, olha, aqui dentro do colchete, uma lista. Como que eu crio uma lista? Com colchetes. E aí, eu vou só chamar de novo esse array 3 para ficar mais fácil. Então aqui, ó, eu quero o array 3, se eu colocar 2 vezes o colchete, e aí eu coloco, por exemplo, 2, 4 e 5. Olha o que ele vai fazer. Ele vai olhar essa lista, ele vai pegar os índices das linhas, ele vai me trazer quais linhas estão nessa posição aqui. Olha, ele pegou a linha 2, ou seja, 0, 1, 2. Essa linha, a linha 4 e a linha 5. Em qualquer ordem. Ó, no array 3, agora eu vou passar uma lista para ele de 1, de, sei lá, 8, 7 e 2. E ele vai retornar na própria ordem que a gente definiu. Então, linha, ó, o 8, ele vai ser esse daqui. 8, 7 e 2. Legal? Essa é mais uma forma que a gente tem de acessar os dados. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Treinem bastante. Se ficarem com dúvidas, entrem em contato com a gente, que a gente vai fazer de tudo para sanar essas suas dúvidas aí. Na próxima aula a gente vai aprender sobre seleção. Como que se eu passar uma condição para ele, como que eu faço para obter um novo array. Legal? Até mais!